Galerinha, olha só. Correçãozinha da tarefa, página 9, exercício 0801. Fundamental, né? O cara dá uma treinadinha nisso. Complete na frase a seguir os espaços em brancos com uma das possibilidades que estão nos parênteses, imediatamente após cada um deles. Quando um corpo está em equilíbrio, podemos afirmar que a resultante das forças que atuam nele é igual a zero. Isso aqui é estar em equilíbrio. Se a resultante se tornar nula após o corpo já se encontrar em repouso, ele permanecerá em repouso. Se a resultante se tornar nula quando o corpo se encontrar em movimento, ele permanecerá em... Isso, se está andando, continua andando. MRU. Movimento retilíneo uniforme. Essa aí era mais para relembrar a noção da primeira lei de Newton, né? 0802. Pá, cara, essa questão ela é muito interessante porque ela trabalha várias possibilidades diferentes de um bloco ser pendurado ao teto, que é uma questão clássica de aparecer no vestibular. É bem nítido na primeira situação, né, pessoal, que a atração na corda tem que ser igual ao próprio peso, porque senão, né, o corpo não estaria parado. Mas vamos ler o enunciado. Em cada um dos casos abaixo, calcule o valor das trações nas cordas 1 e 2, admitindo que o peso do corpo seja 100 newtons. Considere raiz de 2 aproximadamente 1,4 e raiz de 3 aproximadamente 1,7. Então, nesse caso, tração igual ao peso, tração igual a 100 newtons. Não tem o que fazer nesse caso, né? Só perceber, intuir e responder. Letra B. Ah, né? Tá de sacanagem. Agora o cara colocou duas cordinhas. Não vou nem gastar aquele espaço ali. Vou fazer aqui mesmo. Ó. Se o cara colocou duas cordinhas e as duas estão puxando para cima, é só dividir por 2, né, pessoal? Afinal, se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre no corpo, eu vou perceber que para cima tem duas trações iguais, P e T, e para baixo eu tenho peso. Eu sei que 2T é igual a P. Então T é igual ao peso que é 100 sobre 2. A tração na corda 1, que é igual à tração na corda 2, é igual a 50 newtons. Sobre, esse aí tá meio executivo, tá na mesma distância, mas se tivesse uma ponta aí no meio da diferença. Aí ele teria que dar o tamanho do peso das distâncias para a gente poder fazer a conta. Ficaria bem mais delicado, certo? Então só é desse jeito porque as cordas estão exatamente em posições equivalentes, bem observado. Senão ele teria que dar as distâncias. Tá? Muito bem observado. Letra... Não, isso não... Se ele ficasse inclinado, alteraria. Certo? Alteraria. Agora sim, se uma corda estiver amarrada numa parte mais baixa da parede, por exemplo, não ia alterar em nada. Tá? Então não é o tamanho da corda que interessa. O que interessa é o nivelamento. Se estiver desnivelado, nós precisaríamos de muitos outros dados para poder resolver a questão. Certo? Seria bem mais delicado fazer. É só pessoa. Não, até que não, assim, ó. Quer ver? Se a gente tiver um peso desse jeito, amarrado desse jeito, se o corpo for homogêneo, se a distribuição de massa do corpo for homogêneo, ainda não teria problema se essas distâncias fossem iguais. Tá? Se essas distâncias fossem iguais, não teria problema. O perigo realmente seria fazer algo desse tipo aqui, ó. As distâncias diferentes e o corpo desequilibrado. Certo? Seria algo bem delicado. Por quê? Eu primeiro teria que desenhar o peso, certo? Do corpo. E aí eu teria que saber exatamente as dimensões para poder fazer momento resultante e força resultante igual a zero. Seria similar ao caso da barrinha. Certo? Ia acabar usando as técnicas da barrinha, então não ia ficar tão mais difícil, ia dar mais trabalho. E ele teria que dar todas as dimensões para mim. Certo? Isso aí ia ficar mais chatinho apenas. É possível que logo apareça algum desse formato aí pra gente. Letra C. A letra C o cara colocou dois ângulos de 60 graus lá na parte superior com a corda. Então ali está o teto, a caixinha pesando 100 newtons, as duas cordas amarradas no mesmo ponto, 1 e 2. E ele falou que ali é 60 graus e ali também é 60 graus. Amigo, eu te confesso que nesse tipo de situação, o teorema de Lamy é muito bem-vindo.
Mas, como o nosso objetivo é aprender, eu vou fazer o trabalho completo. Primeiro, claro, vamos fazer os dois. Aqui é quanto, gente? 60 graus são os alternos internos, não é isso? Faz o diagrama de corpo livre para o corpo naquele ponto. Tem o peso para baixo e tem duas forças para cima atuando. E já que as cordas estão na mesma posição, as trações são iguais, né? Então eu já sei que T1 e T2 são iguais. E eu vou passar a chamar de T, então. Eu sei os ângulos, 60 graus. Eu faço o que depois que eu faço o diagrama de corpo livre? Decomposição de vetores. Parabéns, garoto. Decomposição de vetores. Faz o diagrama, decompõe os vetores. Então vai ficar T2x e T1x. Não vai me adiantar nesse caso elas, porque elas são iguais mesmo. Mas eu posso dizer que o T2y somado com o T1y, parabéns. É daí que nós vamos tirar a charada. T1y mais T2y é igual ao peso. Quem é T1y? É T1 vezes seno de 60. Muito obrigado. Que é igual ao T2, né, galera? Então, T1y é igual a T vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O T2y também vai ficar igual. É T vezes raiz de 3 sobre 2. A mesma decomposição, né? T1y, T raiz de 3 sobre 2. Mais T2y, T raiz de 3 sobre 2 é igual ao peso, que vale 100. T raiz de 3 sobre 2 mais T raiz de 3 sobre 2 é 2T raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2. O raiz de 3 está multiplicando, passa 100 sobre raiz de 3. Está bonito assim? Isso. Racionaliza. Muito bem. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar 100 raiz de 3 sobre 3. E já que ele pediu para colocar no lugar do raiz de 3, 1,7 fica 100 vezes 1,7 sobre 3. T é aproximadamente 170 dividido para 3, né? 150 para 3 é 50. E 20 para 3 é 6,666. Então vai dar 56,666 newtons aproximadamente. 56,6, né? Tá de bom tamanho. Certo? Beleza, legal. Continha legal. Vamos fazer pelo teorema de Lamy, só para ver como é que ficaria, para a gente relembrar e tu poder optar, né? O que tu acha mais confortável daqui para frente. Fazer essa mesma questãozinha agora, aqui do ladinho, usando o teorema de Lamy. Galerinha, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, qual vai ser o ângulo entre as trações aqui na parte de baixo, já que aqui é 60 e aqui é 60, ali vai sobrar quanto? Parabéns, 180. 60 mais 60 é 180, é 120. Para chegar aos 180, 60. Muito obrigado. Que ângulo é esse aqui, pessoal? Eles são iguais, não são esses dois ângulos? Eles são iguais, o total é 180, já tem 60, sobra 120, dividido para 2, 60 e 60. Quando eu vou fazer o diagrama de corpo livre do corpo, vai ter o peso para baixo e as tensões, que a gente já sabe que são iguais pela simetria do problema, T e T. Eu sei que esse ângulo aqui é 60 graus e esse aqui é 150, porque tem os 90 aqui de baixo, mais os 60, então é 150 graus aqui e 150 graus acolá. E o que diz o teorema de Lamy? Que um vetor dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro vetor dividido pelo seno do ângulo oposto. Peso é 100, eu quero achar a tração, né? Então a tração vai ser igual ao seno de 150 vezes peso sobre o seno de 60. Só que para poder achar o seno de 150, o cara tem que ter uma matemática básica bem legal, né? Faz o círculo trigonométrico, lembra que os 150 graus
está exatamente na mesma posição dos 30 graus, porque ambos fazem 30 graus com eixo horizontal. Ou seja, o seno de 150 é igual ao seno de 30. É isso aí. Então vai ficar, tração é igual, seno de 150 é igual ao seno de 30, 0,5 vezes o peso, 100 sobre seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Faz a divisão de fração, vai ficar a primeira vezes o inverso da segunda, a tração acabou ficando 100 sobre raiz de 3. Deu ou não deu igual? Igualzinho, né? Não vou continuar porque a partir dali a gente já fez. Certo? Então o teorema de Lamy funciona bem mesmo e é ágil comparado com a outra técnica. Fica bom de resolver através do teorema de Lamy. E sinceramente, cara, se o cara faz essa tarefa, passa horas resolvendo esse tipo de problema, e depois assistir a correção, duvido que não fique bom. Duvido que não fique fera nessa parte. Vamos para o item D. Dá uma olhadinha como é que era o item D. Não vamos fazer as duas, todas elas, senão nós vamos perder um tempo infinito. Fala, meu querido. A tensão das duas cordas pode dar igual peso? De cada corda ser igual peso? Em um determinado ângulo específico, sim. Existe um ângulo específico e isso vai acontecer. Já descobriu qual é o ângulo? Legal, garoto. Show de bola. Letra D. A letra D, o cara vai lá e coloca a mesma situação anterior, só que agora os ângulos são de 45 lá na parte de cima. Ó. 45 e 45. Em vez de fazer a D, não seria melhor fazer a F? Porque aí são ângulos diferentes, né? Concordo, mas é que a gente vai ter uma conclusão agora importante já na sequência ali, aqueles ângulos iguais, certo? O Matheus estava comentando ali, por isso que vale a pena a gente fazer rapidinho. Mas vou tentar ser mais resumido. Até porque, pensa bem, no exercício item C eu já não fiz o diagrama de corpo livre, já não fiz as decomposições, a única coisa que mudou foi o ângulo. Então, para agilizar, quem vai ser o T1Y agora? É T1 vezes seno de 45. Quem vai ser o T1Y, que é igual ao T2Y? É T vezes raiz de 2 sobre 2. Então eu vou ter duas trações para cima, que é o T1Y e o T2Y, e o peso atuando para baixo. E o que eu sei? Que o T1Y mais o T2Y é igual ao peso. Quem é o T1Y e o T2Y? É T raiz de 2 sobre 2, mais T raiz de 2 sobre 2, que é igual ao peso, que é 100. T raiz de 2 sobre 2 mais T raiz de 2 sobre 2 é 2T raiz de 2 sobre 2. Corta 2 com 2. Raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Tá feio. Racionaliza multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Fica 2 ali embaixo, né? Então a tração ficou quanto? 50 raiz de 2. O cara pediu para usar no lugar do raiz de 2... 1.4. 14 vezes 5, 70. Yeah? Eu também, mas tu sabe que depois eu percebi que era melhor que a raiz ficasse ali. Depois que eu perdi o preconceito, porque eu sempre tive preconceito com raiz. Eu sempre achei que raiz era um número do além. Eu demorei a entender que raiz de 3 é um número com vírgula só, né? Com infinitas casas após a vírgula. Isso que deixei feio. Mas eu percebi que quando o cara pede para tu substituir, tu tem que fazer uma conta a mais. Quando ele não pede, tu deixa a raiz ali, fica quietinho, acaba um pouco antes. Certo? Mas eu pensava exatamente isso aí. Quando o cara tirava a raiz, eu dava um alívio. A tração 1 é igual à tração 2, tá pessoal? Que é igual a 70. Mais uma vez a gente sabe disso devido à simetria do problema, né? Tu imagina duas cordas na mesma posição e de repente uma faz mais força que a outra. A natureza não é que nem nós, né? Preconceituosos nós somos, infelizmente. Quando eu era mais novo, eu pensava muito sobre essa história do preconceito, né? Tipo, a história da roupa. Às vezes pode pegar um cara todo maltrapilho e pode ser uma pessoa super especial, né, cara? Super gente boa, super do bem. E pelo fato de ele estar maltrapilho, tu fica cabreiro, né, cara? É uma forma de preconceito, né? Eu sempre tentei ir contra isso, mas eu vi que não tem jeito, cara. Que infelizmente, quando tu fica adulto, ou tu dá o braço a torcer, ou tu cai fora do mercado de trabalho. Enquanto eu não aprendi a me vestir adequadamente, eu não cresci nos cursinhos. Sou um dono de colégio e fala, porra, tá, tivesse direito, porra. Não que eu me vista muito bem hoje, mas eu não venho com roupas esquisitas pra aula, né? Uma roupa que o cara fica, porra, que esquisita essa roupa do cara, né? E eu não tava nem aí, eu botava roupa velha, toda rasgada, não tinha nem aí. Queria vir de havaiana da aula, tranquilão, de shorts, e não dá.
Não dá. O cara jamais vai ser visto igual. Mesmo que seja preconceituosa, né? É uma coisa que muda na carreira do cara. Impressionante. Ele dá um braço do céu. Também, cara. Isso é uma coisa que tem que... Uma hora o cara tem que tomar cuidado com isso, né? Isso ainda não melhorei muito.